Porque agora mesmo nós estamos vivendo em uma geração que não teme a Deus de forma nenhuma. Porque eles se tornaram modernos, eles trivializaram a enormidade de Deus, a transcendência de Deus. Se você assistir a TV global, a TV cristã, a TV americana, e você olha para o pastor que deveria estar conduzindo pessoas para Jesus, você vai ver este pastor fazendo isso, pegando a sua mão, pondo no bolso e dizendo: oi Deus, oi Deus, hoje Deus, hoje nós queremos que o Senhor nos abençoe. Meu Deus, nenhum temor de Deus. Oi Deus, oi Deus. Hoje, oi Deus, oi Deus, oi Deus. Deus, nós queremos que o Senhor nos abençoe hoje. Ai, meu Senhor. Se você ver a linguagem corporal deste pastor, ele não tem temor de Deus. E é aí onde está o problema. Por isso, o versículo 7 é chave. Porque ele está dizendo que não importa o modernismo, o avanço, a inteligência artificial. Quando você compara a Igreja de Cristo no Japão em 2026 e a Igreja do primeiro século, elas deveriam ser iguais. E ele diz que quando você entrega o Evangelho eterno, você é um pastor e você quer entregar o Evangelho eterno para o povo, para a nação. Na ordem de prioridade, a primeira coisa que você deve entregar é o temor de Deus. E isso é verdade, isso é verdade. Se você tão somente considerar que os nossos pecados, que para os nossos pecados não havia nenhuma solução, até que Deus enviou o seu único filho. Ele enviou Deus para vir e morrer por nós. Quando você tão somente olha para a cruz de Jesus, você tem que temer a Deus. Porque não havia ninguém para comprar vocês. Ele teve que trazer Deus para morrer por vocês. Meu Deus! Quando você olha este ato, quando você lê o livro de Isaías 53, e você vê ele dizendo: sim, agradou a Deus Pai esmagá-lo na cruz. Para te comprar. Ele foi para a cruz totalmente Deus. Quando ele foi para a cruz, ele sabia que ele é Deus. Oh my Lord. Oh, meu Senhor, o Senhor me mostrou como que Jesus foi crucificado. E há alguns outros detalhes mais profundos que vocês não conhecem. Foi terrível. Foi horrendo.
Então, quando você olha, só olha para o ato de redenção, este ato, que ele pôde enviar o Messias da sua glória, o Rei da glória, o Rei da criação, para morrer por você, ressuscitar e então te redimir. Meu Senhor, você tem que temer a Deus. Então o Senhor está certo que se você entregar o evangelho original na nação do Japão, a primeira coisa que tem que transmitir e entregar na vida dos cristãos é o temor de Deus. E hoje, a igreja moderna perverteu o evangelho. Ai, como? Eu quero que vocês entendam que sem o temor de Deus você não pode nem mesmo adorar a Deus. Que é o temor de Deus que nos faz odiar o mal, odiar o mal. O temor de Deus é o que nos faz ter reverência por Ele, honrá-lo. Então, você não pode dizer para as pessoas que Deus não quer que você o tema. Não, Deus não é o seu irmão, não mesmo. O seu reino. O Senhor pode destruir o corpo e a alma no lago de fogo. Temei aquele que pode destruir o corpo e a alma no lago de fogo. Quando ele diz, vai e restaura o temor de Deus na igreja. Nós vivemos em uma geração onde as pessoas trivializaram a santidade de Deus como se Deus não fosse tão santo mais. Eles trivializaram a ira contra o pecado no lago de fogo. Aleluia! Então nós temos que pôr de volta o temor de Deus na vida da igreja no Japão. Que vocês vão dizer, eu não posso fazer isso porque eu temo o Senhor. Eu não posso viver assim porque eu temo o Senhor. Eu não posso me vestir assim. Nós vivemos em uma geração onde não há mais o temor de Deus, nem mesmo entre as crianças. Você não pode nem mesmo disciplinar as crianças, porque o departamento que cuida das crianças do governo, eles vêm e tomam a criança. Esta é a geração da qual nós estamos falando. Então ele diz que o primeiro pronunciamento, a primeira coisa que ele entrega é o temor de Deus. Tem que colocar primeiramente o temor de Deus no coração dos cristãos. Este evangelho para o Japão, isso tem que trazer o temor de Deus para a igreja. Tem que trazer o temor de Deus para dentro da igreja. Número 2, tem que fazer com que os cristãos se entendam que eles não estão por si mesmos, eles estão debaixo do senhorio de Jesus, portanto, eles devem dar glória a Jesus com as suas vidas. Não da forma como você vê que os cristãos estão vivendo hoje na igreja, na terra. Ele diz, nós não somos espíritos livres, não mesmo. Nós fomos comprados por Jesus. Então, nós estamos debaixo do senhorio de Jesus, não importa quão modernos.
Então eu tenho que me perguntar, como que eu posso dar glória a Jesus em minha vida? Por quê? Não há nenhuma outra religião onde o principal dessa religião morreu e ressuscitou. Não, ninguém mais. Somente Jesus. Porque ele foi e destruiu a morte por nós para que nós possamos ir e participar da vida ressurreta. Nós temos que dar glória a Jesus, porque ele morreu e ressuscitou. Eles fazem o que eles querem. Eles se vestem da forma como querem. Eles até mesmo vão aos cinemas seculares, ver filmes seculares. Você não pode fazer isso. Você encontra a maior parte deles bebendo álcool e envolvidos na vida secular. Não mesmo. Ele nos separou para estarmos debaixo do senhorio de Jesus. E não importa quão desenvolvidos nós somos. Aleluia. Então ele diz que, número 1, nós temos que temer a Deus. Nós temos que pôr de volta o temor de Deus e que Deus julga o pecado. Hoje, quanto mais moderno é um país, menos eles querem falar a respeito do juízo de Deus contra o pecado. Na verdade, quando eles são muito modernos, como o Japão, eles também escolhem quais escrituras eles querem ler. As escrituras que falam a respeito do juízo no Antigo Testamento, eles evitam. Porque eles querem uma vida cristã fácil, uma vida cristã suave, uma vida cristã conveniente. Mas o Senhor me mostrou a vinda do Messias. E Ele me enviou a vocês para dizer-lhes que esta é a hora agora onde vocês têm que escolher serem nascidos de novo apropriadamente. Aleluia! E ele está dizendo que o evangelho que nós precisamos trazer para a igreja é que Deus julga o pecado. Deus julga o pecado. E ele está dizendo, na Torre de Babel também. E ele está dizendo, até mesmo no Egito, Deus julga o pecado. Em Judá, ele julgou o pecado. E os lançou para dentro de Babilônia. No Reino do Norte, quando eles não ouviram os profetas de Deus, Deus julgou o pecado e trouxe os assírios. E eles trouxeram ganchos e colocaram esses ganchos no nariz dos homens e os puxavam assim pelo nariz. Deus julga o pecado. Se você quer se casar, vá ao seu pastor, eles têm conselheiros. Se você for ao Quênia, a igreja caída, a caída, eles pegaram os filhos de Deus e eles transformaram eles em música, pegaram os cânticos de Deus e transformaram em cânticos de discoteca. Meu Deus, você chora.
Isto é o quão seriamente esta geração ofendeu a Deus. Eles pegaram os cânticos de Deus, os cânticos de adoração a Deus e transformaram estes cânticos. Agora usam DJs e as mulheres estão dançando lá diante do Senhor. Meu Deus, DJs. Sim. Yes. E se você ver a forma como as moças cristãs estão vestidas, elas são piores do que o mundo. Então nós temos que vir e dizer para a igreja que Deus julga o pecado. Fique longe do pecado. Você tem que dizer para a igreja que Deus julga o pecado e o Japão tem que se arrepender do budismo e da imoralidade e dos transgêneros, homossexualismo. Foi Deus que criou o Japão. Foi Deus que criou o Japão. O diabo não criou o Japão. Então, nós temos que pôr de volta o evangelho do juízo de Deus contra o pecado. Aleluia! Nós temos que dizer para eles que mesmo quando Jesus foi para a cruz, Deus julga o pecado. Nós temos que dizer-lhes que até mesmo na tribulação, Deus julga o pecado. Nós temos que dizer-lhes que no lago de fogo Deus julga o pecado. E nesta geração, Ele me enviou para julgar o Haiti. E eu disse para eles, arrependam-se, o juízo de Deus está vindo. Eu fui a Puerto Plata, a República Dominicana, eu fui à cidade de Santiago, então eu fui à cidade Higüey. Eu fui por toda parte advertindo-os que o juízo de Deus está vindo. Eu vejo o terremoto e ele vai sacudir vocês se vocês não se arrependeram. Não se arrependerem da feitiçaria, imoralidade, adoração ao diabo. Deus julga o pecado, Japão. Eu sei que vocês são muito modernos. Você tem a mesma conduta das universidades e universidades high-tech. Mas mesmo naquele avanço, eu tenho que dizer-lhes que Deus Jeová, Ele julga o pecado. Fiquem longe do pecado. E quando Ele julga o pecado, como nós veremos brevemente, este juízo é eterno. Eu me lembro quando Ele disse, veja, Ele feriu a terra inteira com Covid. E deu cada detalhe 4 anos antes. Então, quando as minhas palavras se cumpriram, e quanto ao México, quando eles estavam adorando a morte, o diabo, eles estavam adorando o diabo. E o Senhor me enviou lá e disse, por favor, arrependam-se, porque eu vejo juízo vindo, eu vejo um terremoto vindo para sacudir vocês e destruir vocês. Parem de adorar o diabo, os esqueletos. Então eles estavam adorando o diabo. Eu disse, você não pode fazer isso.
Você não pode adorar o diabo, não mesmo. Então eu disse, o terremoto está vindo. E o terremoto os feriu, até mesmo o Chile. No Chile, eu fui até Concepción. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que agora nós temos que pôr de volta no púlpito. Este é o significado desta visão. Quando eu disse para eles, arrependam-se, Deus julga o pecado. Sejam santos. As pessoas se levantaram e foram embora. Eles se levantaram. Mas eu não mudei a mensagem. Eu apertei ainda mais. E agora olha. Agora olha o avivamento. Agora olha o avivamento. Porque eu não mudei a mensagem. Porque o diabo é um mentiroso. O diabo põe pressão nos pastores. O diabo está dizendo para o pastor, se você falar do juízo de Deus, as pessoas irão embora. Mas nós temos que pregá-lo. Porque nós não queremos que os japoneses entrem no juízo de Deus, não mesmo. Então ele está dizendo que o Deus Todo-Poderoso, Ele vai julgar de acordo com quanta graça você recebeu. Quanta luz do Evangelho veio a você. Se você recebe mais luz do Evangelho e você ainda assim não se arrepende, o seu juízo será maior. O Senhor está dizendo que você não pode pregar o Evangelho da graça até que você inclua o juízo de Deus. Lucas 10. Lucas 10, versículo 10, rapidamente. Nós estamos com pressa. Ele disse, mas quando você entrar em uma cidade, e eles não te receberem, saiam por suas ruas, não em uma só, em todas, e digam: até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés, nós vamos sacudir contra vocês, como uma advertência. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. E eu lhes digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então Jesus começa a comparar as cidades nas quais ele fez um dos seus maiores milagres. Jesus começa a falar a respeito de Corazim, Betsaida, Cafarnaum, as cidades onde ele fez os seus maiores milagres. Ele começa a compará-las com Sodoma e Gomorra. Oh, meu Senhor, Ele está dizendo, a mensagem do Evangelho não é completa até que Ele inclua o juízo. Jesus está preparando 70 discípulos para levar o Evangelho. Mas ele está dizendo para eles irem proclamar o Evangelho, mas também anunciar o juízo também. Que o Evangelho não é completo até que você
até que você inclua o juízo de Deus. A graça de Deus não é tão preciosa até que você mencione o juízo. Aleluia! Ele está dizendo, vamos restaurar a igreja. Vamos remover o evangelho doce do púlpito. Aleluia! Oh, my Lord. Vamos pôr de volta o evangelho original, que diz, Deus julga o pecado. Não importa quão moderno é o Japão. Aleluia! E ele diz, ele também vai julgar de acordo com a natureza compassiva de Deus, que não quer que você vá para o lago de fogo. Porque ele quer que você se arrependa. A não ser que você não se arrependa, então ele vai aumentar o fogo. Se você não se arrepender, ele então aumenta o fogo. Ele também vai julgar de acordo com a influência pecaminosa que você teve sobre as pessoas. Aleluia! E isso é sério. Então, Deus julga o pecado. E então ele diz, novamente ele diz, o Messias está vindo. Este juízo está próximo. Que o evangelho que você deve pregar no Japão deve dizer para o povo do Japão que a vinda do Messias está próxima. O juízo de Deus está próximo. Aleluia! Para que eles possam se preparar para o Messias. Então ele diz, adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, em outras palavras, nós temos que sair no Japão e dizer para o povo japonês, que o Deus budista não é Deus. Ele não é Deus. Não é Deus. Somente o Deus que pode criar o céu, com o trono de Deus lá. E os arcanjos lá. E os bilhões de anjos lá. E os querubins lá. E os serafins lá. Então criar as galáxias aqui. E os planetas. Então criar a terra. E criar o oceano, a baía de Yokohama. E criar os peixes no mar, no oceano. E criar a água fresca debaixo da terra para você beber. Que você tem que temer a Deus e adorar este Deus. Porque Ele é o Criador do universo. Que o Deus budista não criou a terra, não mesmo. Buda não criou o universo. Vocês têm que sair. Vocês têm que sair e dizer para o Japão que você vai para o inferno se você adorar a Buda. Vocês têm que dizer para eles que há somente um Deus e o nome dele é Jeová. Somente ele é digno de adoração.
and tell them Hinduism, Buddhism, Muslim. Vá para o aside. Japão e diga que hinduísmo e budismo, tira isso fora. That there is only one God worthy of worship. The Que há God of somente Israel. um Deus digno de adoração, o Deus de Israel. 私たちのすべての賛美を受けるにふさわしいこの方はこのイスラエルの神であるからです。 The react, 創造された創造主。 and when you go out, 皆さん E が quando você 自 sair, 分の生活に戻るとき、 make sure you remove political correctness. Remove it. 皆さんこう tenha 政治的な certeza de que 考えを você tira fora o politicamente Remove correto. public opinion. こう人の目 Remova 人の a opinião こうね pública. 人目やそしてまたこう Tira 公共 fora. の意見も取り除きましょ Just go and tell them the truth. う。ただ真理を Vai e fala somente a That verdade only para Jehovah eles. created us. Que somente Jeová nos criou. Hallelujah. ハレルヤ。 And he Aleluia. goes on to say in verse 8, I want to finish E and ele then I'll give you the continua message. dizendo, In verse 8 he no says, versículo the second 8 ele angel followed. diz, When he said followed, meaning same place, same location. Followed and said, fallen, Babylon the Great, which made the nations drink the maddening wine of her adultery. o segundo anjo seguiu dizendo, caiu a grande Babilônia que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Let me explain to you this. Deixe-me explicar-lhes isto. And one of the visions, Em uma das visões, uma enorme estátua. a huge O pé dela vinha até aqui. then from this direction, Então, desta direção, uma rocha que se parece com isto, ela é gorda no meio, mas ela é afiada na ponta. Ela veio neste ângulo assim. Então, esmagou a estátua até se tornar pó. the Lord made the dust to flow on me. Você pode dizer, You can tell. pela Bíblia, você já sabe as notícias de última hora, antes de acontecer. You can tell. 皆さんもわかると思います。 Você pode dizer que Jesus tem que vencer. 聖書だったりまたニュースを見てもわかる。 And he's saying, 主が言われます。 E ele está dizendo, the systems of this world この世の中の os システムを sistemas deste mundo, must all come down. 完全に todos têm que cair. He's saying 主が言われます。 Ele está dizendo that everything that does not manifest the glory of God must come down. 神 que 様に tudo que não manifesta a glória de Deus tem que cair. The systems of this world that fight Jesus この神様に Os sistemas deste mundo que lutam contra Jesus それも完全に têm され que ます。 ser derrubados. talk about separation. つまりこれは Então ele está falando a respeito de separação. Come out of her, my people, that you may not share in her sin and share in her plagues. É por isso que Apocalipse 18 diz, sai dela, povo meu, para que vocês não sejam participantes dos seus pecados. So the Lord is calling us to separate from the system, the secular system in Japan. Então, Deus está nos chamando para nos separar dos sistemas do Japão. The church 教会が A igreja mixed herself with the systems of the world. 教会が現 se 在では misturou com os このようなシステムと sistemas deste 合わさってしまって mundo. います。 The Lord is calling for separation. しかし主は聖 O Senhor está chamando, clamando por separação. If you look at the way the Japanese women dress, they dress like the world. 日本の女性のこう服装を見てみると完全に予敵であります。 Why would you trust in the system of the world? It must come down. なぜそのような Quando por que você está confiando nos sistemas deste mundo se eles vão ter que cair? Only stand with Jesus, Vocês têm que permanecer somente com Jesus, with the holiness of Jesus. そのイエス様 com a santidade de Jesus. なければいけません。 However unpopular, どれだけ Não importa quão impopular, must continue standing with Jesus alone. 私たちは続けて nós temos que continuar ficando de pé junto com Jesus. Till end. なぜなら将来 Porque nós já sabemos como vai から terminar. です。 That Jesus must win. イエス様だけが Que Jesus tem que vencer. He's saying,
Ele está dizendo, compromise. nós temos que parar de nos comprometer. The Christians in Japan are compromising. The Lord will show me a lot Os cristãos no Japão estão se comprometendo. O Senhor me mostrou muitas coisas do Japão nos meus sonhos, em sonhos. Hallelujah. Aleluia! The church must now separate for Jesus. Separate house. A igreja agora tem que se separar para Jesus. Separar-se. Sair It fora. does not matter whether your friends they mock Não importa se os teus amigos vão zombar de você, vão rir de você. It does not matter whether your boss will tell you. Não if you importa continue se o dressing seu like chefe this, vai I'll te kick you dizer, out. se você continuar se vestindo assim, eu vou te chutar fora. It does not matter. Não vai importar. The pastor, Ô pastor, you must now preach separation. você agora tem que pregar separação. It does not matter whether you remain with only 5 people in the church. Não importa se você vai ficar somente com 5 pessoas na sua igreja. Hallelujah. Aleluia! The moment of truth has come. O momento da verdade chegou. Why have 10,000 people going to hell? Por que você quer ter 10 mil pessoas indo para o inferno? Não mesmo. The Messiah is coming. O Messias está vindo. Now prepare a holy church. Agora nós temos que preparar uma igreja santa. Saying that the systems of this world must all fall, must come down. E ele está dizendo que todos os sistemas deste mundo, todos vão ter que cair. Verse 11 he says the following. No versículo 11 ele diz o seguinte, rapidamente por causa do tempo. You can tell that it's a divine No versículo sequence of the 9. Lord. One and then another one and another one. Ou então ele fala o terceiro anjo. Isso quer dizer que há uma sequência que Deus está enviando os anjos. Primeiro um, depois outro e agora outro. Aleluia. Muito sério. He's saying a third angel followed and said in a loud voice, if anyone worship the beast or his image or receive the mark on their forehead, next or on their hand. Can you finish that? Terceiro anjo seguiu, dizendo em alta voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber a sua marca na testa ou na mão, Drink the wine of God's fury, which has been poured full strength on the cup of his wrath. também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Sulfur. Vai queimar no enxofre ardente, será atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Não haverá dia de descanso, não haverá final de semana, nem férias, nem de dia, nem de noite. O que é que o Senhor está dizendo? Foquem no profeta aqui. O Senhor está dizendo que nós temos que voltar agora e pôr de volta o evangelho do inferno, do inferno. Nós temos que dizer para o Japão que as consequências do pecado é a eternidade no lago de fogo. Nós temos que dizer para a igreja no Japão, eu sei que vocês são modernos, vocês estão dançando com as adorações e cânticos americanos, mas aquele que ficar em pecado, aquele que entrar no lago de fogo, vai ficar lá para sempre. Se você não se arrepender do pecado. Para sempre. Então, quando você vê as pessoas brincando com o pecado na igreja, você tem que dizer, não façam isso. Qualquer pessoa que entra no lago de fogo, ele diz, vai ficar lá para sempre, eternamente. A igreja de hoje no Japão está brincando com o pecado
como se o Lago de Fogo fosse um lugar temporário, um centro de reabilitação por um tempo, e então depois você sai. Not at all. Não mesmo. If you read Luke chapter 16, verse 19 to 31, we don't read it now, but later. Se você ler Lucas, capítulo 16, do 19 ao 31, Lucas 16, do 19 ao 31, o homem rico e o Lázaro. Quando o homem rico entra no lago de fogo, meu Senhor, é eterno. He does not tell Abraham, intercede for me to come out of here. Not at all. Ele não diz para Abraão, interceda para eu sair daqui. Não, ele não pede isso. Porque ele sabe que todos os que entram no lago de fogo ficarão lá para sempre. Jesus pregou sobre o inferno mais do que qualquer outra pessoa. Nós temos que colocar de volta o evangelho do fogo do inferno. Que não brinque com o pecado. Cristão moderno indo encontrar-se com seu namorado. Não mesmo, não mesmo. Não. Diga para eles se separarem. Diga para os seus filhos se separarem. Diga para os jovens se separarem. Como no Quênia agora. Todos eles na universidade, todo final de semana eles estão pregando o evangelho. Eu trouxe algumas fotos. Olhe para eles. Olha eles. Olha eles. Vejam, meu Senhor. Muito sério. Veja, olhe para eles. Meu Senhor. Aleluia. Diga para os jovens, em vez de ir ao cinema, vão pregar Jesus. Eu lhes digo, avivamento. Ninguém mais vai aos cinemas. Não, isso é muito velho. Agora vocês são sábios. Vocês não vão fazer mais isso. Agora nós servimos Jesus. Porque o Messias está vindo. O tempo de ir ao cinema e praticar pecado sexual com seu namorado acabou. Isso agora acabou. Olha para eles. Ele diz: Deus julga o pecado. Arrependam-se e apartem-se do pecado. É isso que eles estão carregando, esses cartazes, meu Senhor. Aleluia. Aleluia! Deus julga o pecado. O céu não é só para o Quênia. Não. Até mesmo a igreja japonesa tem que se arrepender e ser santa. Aleluia! Então vocês não podem. Você não pode a um evento de jovens e depois entram em pecado sexual e então você não os repreende. Nós descobrimos que a igreja dos jovens, eles são a força da igreja. O tempo para os jovens irem para pecar acabou, porque o Messias está vindo.
blessed generation. Esta geração é uma geração abençoada, porque eles ouviram o anúncio da vinda do Messias. Eles receberam a sabedoria para dizer, não, nós vamos servir Jesus, nós vamos nos preparar para Jesus. Olha agora. Este avivamento é para o Japão, é por isso que eu vim. Mas você pode dizer, não é avivamento de prosperidade, mensagem doce, não mesmo evangelho doce, não mesmo, não. Não é avivamento de prosperidade, é avivamento de santidade, de arrependimento, de justiça. O Messias está vindo. Então o Senhor está dizendo que mudem o púlpito. Mudem a mensagem no púlpito. Põe de volta o temor de Deus no altar para que as pessoas nasçam de novo apropriadamente no Japão. Para que os cristãos possam temer a Deus. Põe de volta o evangelho de dê glória a Deus com a sua vida. Põe de volta o evangelho que diz Deus julga o pecado. E ele diz que o cálice da sua ira é com toda a força, significando que quando a dispensação da graça acabar, será ira total, pura, sem nenhuma mistura com a graça. Significando que a igreja que eu vi subindo, eles sabem que eles não podem abusar da graça. Porque eles sabem que em um ponto a graça vai chegar ao fim. Enquanto a graça ainda está aqui, corram para as ruas com a graça. E ele está dizendo que o Lago de Fogo não é um centro de reabilitação. Que tomem cuidado com o pecado. Não entrem no lago de fogo, porque qualquer pessoa que entrar lá ficará lá para sempre, eternamente. Aleluia. Então, Japão entrará no reino de Deus. Não temam dizer a verdade. Diga a verdade como ela é. Não mude a verdade. Porque este evangelho pertence ao Senhor, não a vocês. Vocês podem imaginar quando eu dei a profecia de que a nuvem de Deus iria me visitar. Você pode imaginar? Essa é a dispensação da graça. Você pode imaginar o que passava na minha cabeça? Eu ficava pensando, o que será que os pastores vão dizer? Porque essa nuvem é sinônimo com juízo. Juízo. E porque a mensagem não é minha, eu apenas entreguei como ela é, sem opinião pública. Olha, então ele veio. Aleluia. Então esta é a razão pela qual estou aqui. Porque há uma visitação. E vocês não vão querer perder a visitação. Aleluia. Há uma séria visitação. Deus está visitando nações. E o Japão tem que ser visitado. Então agora,
Qual é a mensagem? Qual é a instrução lá? Sigam-me nisso agora, para que eu possa dar-lhes a visão das mudanças do púlpito. Vocês ouviram que nós temos que pôr de volta a mensagem original da cruz, do sangue, do juízo de Deus contra o pecado. The cross and the blood. A cruz e o sangue. A mensagem que você vê em 1 Coríntios 15, versículos 1 ao 4. Você pode ler em casa. Cristo Jesus veio e morreu por nós. Então, a primeira igreja, a igreja primitiva, eles pregavam Cristo Jesus crucificado e Cristo Jesus ressuscitado o tempo todo. E ele está dizendo, nós temos que voltar agora para aquele evangelho do temor de Deus. Agora, ouça esta instrução aqui. O livro de Romanos, abram comigo Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículos 2 e 3. Versículo 1 ele diz: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho de Deus. Para começar, o Evangelho tem o seu dono. Porque ele diz que o Evangelho é de Deus Pai. E ele diz que nós temos que ser chamados para servir. No versículo 2 ele diz o Evangelho que ele prometeu antes da criação. That even in the Old Testament, in Genesis 3:15, that is the eternal gospel. Que até mesmo no Antigo Testamento, Gênesis 3:15, isto é o Evangelho eterno. That when they slaughtered the lamb and smeared the blood on the doorpost, that was the gospel the Lord was pointing at. Que quando eles sacrificaram o cordeiro e então aspergiram o sangue nos umbrais das portas, este é o Evangelho eterno. Então não há nenhum modernismo neste Evangelho ou teologia liberal. É o mesmo Evangelho. Até mesmo Isaías 53 é o mesmo Evangelho. Até mesmo o livro de 14, do 17 ao 20, quando Melquisedeque apareceu com pão e vinho. Este é o Evangelho eterno. Então, ninguém pode dizer, agora nós somos modernos, nós queremos mudar o Evangelho. É por isso que nós precisamos chamar um arrependimento nacional no Japão. Porque em nosso modernismo nós buscamos uma salvação moderna, um Evangelho mais doce, uma salvação mais doce. E ele diz no versículo 3, rapidamente, acerca do seu filho, o Evangelho é a respeito de Jesus. Eu sei que professores de teologias escreveram livros e livros, mas aqui ele diz, o Evangelho é a respeito de Jesus. E ele diz em 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 18. Ele diz,
or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you by your ancestors. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitido pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue do precioso Cordeiro de Deus, sem mancha e sem defeito, Cristo Jesus. Então, quando ele está falando do Evangelho, o Evangelho é a respeito do glorioso Cordeiro de Deus para a redenção. Ele disse que ele foi escolhido para trazer este Evangelho, para ser o portador deste Evangelho antes que o mundo fosse criado. Ele já tinha sido escolhido. Aleluia! Nós precisamos nos arrepender no Japão. Nós precisamos voltar à velha e antiga salvação, onde as mulheres se vestem com o temor de Deus, onde os jovens da igreja viveram com o temor de Deus, onde pastores pregaram o temor de Deus, a velha e antiga salvação, antes que a inteligência artificial viesse. Eu quero retornar vocês para a cruz e pelo sangue, e para o sangue. Porque ele está dizendo: o Evangelho já estava lá desde a eternidade passada, antes da criação. Então vamos manter isso. Quer você seja um país moderno ou um país primitivo, é o mesmo Evangelho. Se as filhas de Deus no Quênia estão vestidas com a santidade de Deus, então as filhas de Deus no Japão têm que se vestir com o temor de Deus. Porque nós estamos indo para o mesmo reino de Deus. Ele diz que é imutável, não pode ser mudado. E esta é a razão pela qual as promessas da salvação têm que ser preservadas através do tempo. Aleluia! Para que agora você possa confiar nas promessas de Deus. Porque elas não mudam com os avanços, não mesmo. Antes da criação do mundo. E então ele diz: na eternidade futura também. No livro do Apocalipse, capítulo 9, versículos 9 e 10. Ele diz: e ele disse, e eles cantavam um cântico novo dizendo: Tu és digno, glorioso Cordeiro de Deus, de receber o livro e abrir-lhe os selos. Porque, glorioso Cordeiro de Deus, tu foste morto e com teu glorioso sangue tu compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Posso explicar isto? O Senhor está dizendo
que nós somos tão abençoados que o Evangelho, ele é eterno, o Evangelho é eterno. Que mesmo depois que você foi comprado, glorificado, aqueles que eu vi subindo glorificados, nós vamos celebrar o Evangelho eterno no céu. Então você não pode mudá-lo. E ele está falando de Jesus. Deixe-me explicar isso para vocês. No livro do Êxodo 19, 5 e 6. Êxodo 19, 5 e 6. Ele diz, pelo sangue derramado do Cordeiro, ele os comprou para fora da escravidão do Egito. E quando ele os comprou da escravidão do Egito, ele os escolheu, ele escolheu Israel. E ele deu para eles um sacerdócio real. Em outras palavras, que quando eles adoram o Senhor, eles devem trazer o louvor de todas as nações diante do Senhor. E quando eles executam a sua missão real, eles devem executar o propósito de toda a terra. Mas quando eles falharam, Israel falhou e o Messias apareceu. Aleluia! O Messias agora tornou-se o sumo sacerdote e rei. Quando o Messias entrou em um mercado de escravos, e ele nos comprou, nós que éramos escravos naquele mercado. Então, pelo sangue derramado do Cordeiro, o Messias nos comprou. E o Messias tornou-se o sumo sacerdote. E naquela cruz, naquele dia, ele incorporou os louvores de toda a criação diante de Jeová. Vamos aplaudi-lo. Ele carregou. Sigam-me enquanto eu estou dizendo isso. Há uma razão pela qual eu estou dizendo isso. Relacionado com o púlpito, com a mudança do púlpito. O Messias incorporou os louvores de todas as nações, de toda a criação de todas as nações diante do Pai. E ele nos comprou pelo sangue derramado do Cordeiro, como nós vimos em 1 Pedro capítulo 1. E quando o Messias começa a quebrar os selos do rolo, que eu já vi, então ele começa a estabelecer e instituir os propósitos de Deus na terra, para trazer o reino de Deus na terra, para libertar a terra e trazer os propósitos de Deus. Isso é sério. A eternidade da mensagem que Jesus deixou no púlpito. Se você mudar, Deus vai te rejeitar. É por isso que em Tito capítulo 2, no versículo 11, ele diz: a graça de Deus apareceu para oferecer salvação a todos os homens. E esta graça ensina ao Japão, a Igreja de Cristo no Japão, a rejeitar o pecado, rejeitar a impiedade
reject the world. この世の中を e rejeitar o mundo, Passions. そしてこの世の中 as paixões mundanas, That you see in the church now. そしてまたそれ o mundo que você vê na igreja agora. 主が言われ O Senhor está dizendo He brought us. この私たち que a verdadeira graça que Ele trouxe para nós, Reject the world. この恵み ela nos ensina a rejeitar o mundo. 力が与えられるということです Let us separate from the world. なのでこの世の中 Vamos nos separar do mundo. However unpopular. どれだけ Não 人気がな importa かったと quão してもです impopular. We are different from the world. We are different. 皆さん私たち Nós somos diferentes do mundo. Nós somos diferentes. The world. 皆さん私たち Nós não podemos ser iguais ao mundo. If your friend remove you from the WhatsApp group, it's okay. Se os seus amigos te removerem do grupo de WhatsApp, tudo bem. The WhatsApp. Do WhatsApp. あのじゃあWhatsApp Do WhatsApp. The Twitter group. そしてまたこう Twitter Ou do grupo do Twitter. 外されても構いません We are totally different from the world. 私たちはこの世に Nós 属してい somos ません totalmente diferentes do mundo. E o Senhor está dizendo True grace in the church. It will teach the church. que quando você põe de volta a verdadeira graça na igreja, ela vai te ensinar a rejeitar o mundo. Hallelujah. ハレルヤ Aleluia! Movies. なので世の中の Então parem de ir aos cinemas. Hallelujah. ハレルヤ Aleluia! 主が言われます E ele está dizendo: Teach the church to avoid sin. se and você godliness. そして trouxer a verdadeira graça para a igreja de Cristo no Japão, ela vai expor a falsa graça, o modernismo. 教会の中に潜む全ての現代主義を Eu vim 掃除するためにも aqui para limpar. O Senhor me enviou aqui para limpar a salvação そして moderna. 神この教会がこう教会に属しながらこう Para que 仏 a 教のところ igreja で possa ser mais pura, para ir e então colher os 日本は悔い budistas. 改めなければいけません You have worshipped another God in this country. この国 O には別 Japão の神を tem 拝ん que でい se ました arrepender. You have worshipped a Vocês Buddhist têm God. adorado outro Deus neste 仏教の país. 神を拝んでいたりしていました The Lord showed me a tsunami coming. Vocês têm adorado um Deus budista. If you don't repent, let me share it now. O Senhor me mostrou um tsunami vindo. Se vocês não se arrependerem, deixe-me compartilhar agora. And also there is a senior pastor E eu going to vejo die. também Senior morte. そしてこう年齢のこう高い人たちや E há também uma pessoa sênior que vai morrer. Uma pessoa sênior, pastor. So there is a importante. Então há uma pessoa sênior, importante, I have que vai seen the morrer. coffin, Eu vi o the caixão. box for the dead body coffin. そしてまた棺桶に Aquela caixa para o corpo morto. O caixão. The judgment of God is coming. O juízo de I Deus see está many vindo. houses underwater. そして Eu 多くの vejo 家がですね muitas casas debaixo da água. And so when I'm giving this message here, it is not a joke. Então, quando eu estou dando esta mensagem aqui, não é uma brincadeira. When I'm saying call the whole nation of Japan to a national repentance. Quando eu estou dizendo, chame toda a nação do Japão para um arrependimento And in nacional. that repentance, tell them to repent because they have worshipped E another neste God, a Buddhist arrependimento, God in this country. diga para eles se arrependerem, porque eles têm adorado outro Deus, um Deus budista neste país. This country that was created by Jehovah. 皆さんこの日本 Este país que foi They criado have por worshipped a Jeová, Buddhist God, an idol God. God must judge eles you. adoram um Deus budista, um Deus ídolo. Deus tem que julgar vocês. So I saw a lot of water come. The ocean is going to come out. なので先ほど Então eu vi 津波の muita água vindo, That o means there will be oceano an vai earthquake, a very sair. serious earthquake in the ocean. Isto significa que haverá um terremoto muito sério no I am the one who oceano. has been going globally and bringing earthquakes and tsunamis Eu all sou over the world. aquele que tem ido globalmente trazendo terremotos e tsunamis no mundo inteiro. And so I was giving you the grace of God. なのでそれと同時に Então eu estava dando para vocês a graça de I was telling you, Deus. please choose revival. Don't choose judgment. Choose Eu revival. estava dizendo para eles, por favor, escolham o avivamento, não escolham o And the Lord juízo. is calling this country to a national repentance. National.
E o Senhor está chamando este país para um arrependimento nacional. Vocês têm que fazer uma grande reunião, chamar o governo e os membros do parlamento, e a igreja tem que vir primeiro. A igreja caída tem que vir e se arrepender primeiro. The church must repent. Kimani, maybe workers, whatever. The church must repent first. A igreja tem que se arrepender primeiro. I have seen the judgment of God coming to this country. Eu vi o juízo de Deus vindo a este país. I see the ocean coming out, coming to you. Eu vejo o oceano saindo, vindo para The vocês. ocean. O oceano. And I see buildings underwater. E eu vejo edifícios debaixo da When I just água. arrived, that's what he showed me. Quando eu acabei de chegar, foi isso que o Senhor me mostrou. And then Então, I see a senior person is going to die. I saw eu his vejo coffin que in a uma special pessoa car. sênior vai morrer. Eu vejo o caixão dele em um carro especial. This is serious. Isso é sério. When the Lord sends me here, it's not a joke. Quando o Senhor me envia aqui, não é uma brincadeira. It is the beginning of revival. É o início do avivamento. The country must now turn around and bring O repentance país because of agora idol tem worship que in the dar land. meia volta e trazer arrependimento por causa da adoração a ídolos nesta nação. And the people to bring that repentance are you people. E as pessoas que vão trazer este arrependimento são vocês. You must go to the leader of this country Vocês têm que ir ao líder deste país and tell the leader that the Lord has spoken. e dizer para o líder que o Senhor And the falou. Lord has commanded repentance because of idol worship. E o Senhor comandou arrependimento por causa da And that if adoração a Japan does not ídolos. repent, judgment is coming. There is going to be E an se o earthquake Japão in the ocean, não on se the bottom arrepender, of the ocean, o the juízo bottom of the está floor. vindo. Haverá um terremoto no oceano. Haverá um terremoto no chão, no fundo And it do will push oceano. water. I see the ocean will come out. E ele vai empurrar a água. E eu vi o oceano saindo do seu lugar. Please. Por favor. And when you organize the national repentance, E quando vocês organizarem um arrependimento nacional, the church must repent first a igreja tem que se arrepender primeiro and come out e vir para and fora tell the nation e dizer para a nação that we are the light of the world. que nós somos a luz do mundo. And we are the ones who made you go to idol worship. E nós fomos aqueles que fizemos com que vocês fossem para a Because you saw how our idolatria. daughters live. Porque vocês viram como que as nossas filhas vivem. You saw how our sons are living in sexual sin. Vocês viram como que os nossos filhos estão vivendo em pecado sexual. Then you did not come to Jesus. E então, por isso vocês não vieram para Jesus. Repentance. Arrependimento. National repentance. Arrependimento nacional. And he's saying, E ele está dizendo: clean up the modern Christianity you see in this country. limpem o cristianismo moderno que vocês veem neste país. And put back the original salvation of the cross E and ponham the de blood of volta Jesus. a The salvação message of original salvation, da the cruz message e of the do kingdom sangue of de God. Jesus. A mensagem da salvação, a mensagem do reino de Deus. The message of the judgment of God against sin. A mensagem do juízo de Deus contra The o message pecado. of the coming of the Messiah, prepare for him. A mensagem da vinda do Messias, prepare-se para ele. Hallelujah. Aleluia. And so in finishing now, Então, para terminar agora, I want to say this. eu quero dizer isto. Be careful with my words.
Cuidado com as minhas palavras. They always get fulfilled accurately. Elas sempre se cumprem com perfeição, Because I com have seen it already. precisão. Porque eu já vi. I saw the ocean come out. Eu vi o oceano saindo para fora. A tsunami. Um tsunami. And cover buildings. E cobriu edifícios. So you must know that you are still under the lordship of Jesus. Então vocês têm que saber que vocês ainda estão debaixo do senhorio de Jesus. Call for a national conference of pastors Chame uma conferência nacional de pastores and tell them the Lord sent me here. e diga para eles que o Senhor me enviou And the Lord aqui. spoke. E o Senhor falou. And clean out the false prophets from this church in Japan. E Please, limpem os falsos profetas para fora desta igreja no Japão. Por favor, por favor. Os falsos profetas americanos que estão andando por aqui, falsos apóstolos, Clean up the church. por favor, limpem a igreja. Why? Por quê? Because the Messiah is coming, Porque o Messias está vindo, the owner of the church. o dono da igreja. And so, allow Então, me just finish with one scripture and then I finish. Can I finish one permitam-me scripture? terminar com uma escritura. Posso Because the terminar com uma presidents of pastors are escritura? here, allow me give one Porque scripture o now. presidente dos pastores está aqui. Permitam-me dar The uma book of the escritura. Revelation chapter 3 verse 10. O livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. If we can begin from verse 7, that will be very fast for me. Se pudermos começar no This versículo is the 7, scripture I vai ser was mais reading on a rápido. Sunday Esta é a escritura que eu estava on lendo em um January domingo, 29th, em 29 de janeiro, 29 the de year janeiro 2023, do ano de at about 2023, 1:20 p.m. East African time. por volta da 1h20 da tarde, no horário da África Oriental. And when I reached verse 12, where it talks about the New Jerusalem, Quando eu cheguei no versículo 5, quando ele fala a respeito da then the Nova Lord stole me in a Jerusalém, trance and gave me a flash vision. então o Senhor me roubou em um transe e me deu uma And visão it was como um like a fly flash. past on my left, as if you're E flying era above the como city. um I voo could even see some of the panorâmico à minha buildings, they end esquerda, like this. como você estivesse voando sobre uma cidade. E eu podia ver alguns dos edifícios, e eles terminavam golden em city. ponta, assim, a cidade In a de flash ouro, vision. em uma visão como um flash. And then by voice he said the eternal home Então, of the por righteous. voz, ele disse, o lar eterno dos justos. So, because of the senior presidents who are here, allow me handle this in a Então, short time. por causa dos presidentes sêniores que estão aqui, He said to the permitam-me angel of the church in terminar Philadelphia, isso. right? Então ele diz ao anjo em Filadélfia, escreva. This is the final one now. I finish with this. Esta agora é a He said, escritura "These final. are the Vou words of terminar him com who is isso. holy and true." Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro. So, the Lord wants to talk Então, about the most blessed church. O Senhor The model quer of the falar a rapture respeito church. The da model of the igreja church mais I saw growing abençoada, up. o The modelo model da of what I igreja saw growing up. arrebatada, a igreja, o modelo da igreja que eu vi subindo, a igreja que eu vi subindo, glorificada, The model church. a igreja When he modelo. wants to talk about the rapture, talk to that church Quando ele about the quer rapture falar taking the church. sobre o He arrebatamento, introduces the o pastors arrebatamento there as para the levar angel aquela of the igreja, church. ele apresenta os pastores desta igreja como o anjo da igreja, Meaning, significando the pastor, o pastor, the messenger, o mensageiro, the angel. Those are messengers of God, carrying o God's anjo. message. Os anjos são mensageiros de Deus, são aqueles que carregam a mensagem de Deus. Like the message I brought here, Como a mensagem que eu I trouxe cannot aqui, change it. eu não posso mudá-la, Because it's not my message. porque não é minha mensagem. I must give it as it is. Eu tenho que dar como ela é. So he says there,
Então ele that diz the lá pastor in the church is like an angel carrying the message of God. que o pastor da igreja é como um anjo que carrega a mensagem de Deus, Meaning you have no power to change it. significando que você não tem poder para mudar a mensagem. You have no power to change the message of God. Você não tem poder para mudar a And that mensagem is de where the Deus. problem is in the modern world. E é aí onde está o problema no mundo moderno. Because the pastors have picked philosophies and what and changed it. Porque os pastores pegaram filosofias e mudaram a Then he says, mensagem. these are the words of him who is holy and true. He introduces himself as the transcendent God, set apart, Ele diz, separated from sin. estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, ou seja, ele se apresenta como Deus transcendente, o Deus separado do pecado. É assim como ele se apresenta para a igreja arrebatada, a igreja para a qual ele quer abrir uma porta no arrebatamento. Ele diz, santo e verdadeiro, significando, assim como aquele que te chamou é santo, então sede vocês também santos. Significando que sem santidade ninguém verá o Senhor. E ele diz aqui, ele que tem a chave de Davi, significando que ele está se apresentando como o ofício messiânico. A chave de Davi, Davi é o ofício messiânico. Significando que ele é que tem o poder para introduzir alguém no reino de Deus ou não. E ele fala sobre a supremacia, a soberania do Messias, quando ele diz que o que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Soberania. Soberania. Eu estou simplesmente falando a respeito da igreja que eu vi subindo. Quando o Senhor está falando sobre esta igreja, e Ele está dizendo para ela, conheço as suas obras. Ele não disse, conheço a sua fé. Ele diz, eu conheço as suas obras. Ele não disse, eu conheço a sua fé. Ele está falando sobre obras. Ele está falando sobre obras. Em outras palavras, quando nós nascemos de novo, há obras santas que nós devemos fazer. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. And he says, I know that you have a little strength and yet you have kept my word and have not denied my name. E ele diz, eu sei que você tem pouca força, mas você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Ele está dizendo a respeito da igreja que eu vi subindo. Veja, você tem pouca força. O Senhor está celebrando a fraqueza. Em um mundo onde cada pastor quer ser conhecido pelo tanto de dinheiro que ele tem, quantos edifícios, quantas propriedades ele tem. Ele está dizendo que o Senhor está celebrando a fraqueza, pouca força. Então ele pega a pouca força e ele combina com não negar o nome dele, com a perseguição. Que eles guardaram a palavra dele. Significando que muitas oportunidades apareceram para eles rejeitarem Jesus, mas eles não rejeitaram. Ele está celebrando a perseverança. E ele está dizendo, eles guardaram a palavra dele nos seus corações. Vocês se lembram de Josias?
Quando o rei Josias comandou que o templo deveria ser restaurado, then Hilkiah, the high priest, discovered então, a book. Ilquias, o sumo sacerdote, descobriu um livro. And the book was brought to the king, and when they read it, the king E tore o his robe, livro he tore foi the cloth. trazido para o rei. E quando o rei leu, ele rasgou as suas When they vestes. brought Quando, the book ele, to Josiah, and they read the holy words of God, he quando took his eles cloth and levaram tore it. o livro para Josias e eles leram a palavra de Deus no livro para Josias, ele rasgou as suas vestes. Why? Por quê? Because he said, Porque ele I disse: cannot believe we have worshipped here for many years without knowing that eu the holy não word of God is posso not in our hearts. acreditar que nós adoramos aqui por tantos anos sem saber que nós não tínhamos a santa palavra de Deus nos Number nossos two. corações. That Número I cannot 2. believe we have worshipped here for many years without knowing Eu that não the posso presence of acreditar God is que not nós here. temos adorado a Deus aqui por tantos anos sem saber que a presença de Deus não estava This is aqui. serious. Isso é sério. And he says, E ele I diz: cannot believe that for many years worshipped here and we eu did não not miss posso the glory that used to acreditar come. que por muitos anos nós adoramos aqui e nós nem sentimos falta da glória de Deus que não estava He aqui. says that is the condition of the church today. Ele diz: esta é a condição da igreja hoje. God is calling for repentance. Deus está chamando por arrependimento. The cloud of God has come. A nuvem de Deus The rain veio. of Mount Carmel is falling. A chuva do Monte Carmelo está The caindo. cripples are walking. Os aleijados estão andando. The blind can see. Os cegos podem The deaf can enxergar. hear. Tomorrow there will be a Os big surdos visitation podem here. ouvir. Amanhã haverá uma grande visitação aqui. Please. Por favor. And he's saying, E ele está that dizendo: little strength but did not deny the name of Jesus. você tem pouca força, mas você não negou o nome de And he Jesus. says, E since you ele have kept my diz: command to endure patiently, this is the scripture I wanted to read for you before I leave. esta é a escritura que eu quero ler. Visto que você guardou Since o you've meu kept my command mandamento to de endure patiently, I visto will que also você keep you guardou from a the minha hour of palavra trial para that is going to come to the perseverar whole known world to test the pacientemente, inhabitants of the earth. eu também te guardarei da hora da aprovação que está para vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a I want to terra. finish with this now. Eu quero terminar com isto He's agora. saying Ele está a dizendo: pre-tribulation rapture. arrebatamento pré-tribulação. He's saying Ele está the dizendo: evacuation of the church before judgment, before wrath. a evacuação da igreja antes do juízo, antes da He's ira. saying the rescue of the church. Ele está dizendo o resgate That da when God igreja. remembered his covenant, he rescued them from Que Egypt. quando Deus lembrou-se da sua aliança, ele os resgatou para fora do Egito. And he says that when Jesus left, he said, do this in E remembrance ele of me. diz que quando Jesus partiu, ele disse: façam isto em memória de mim. I have seen him remember his covenant and rescue the church before the Eu wrath. vi o Senhor se lembrando da sua aliança e então resgatando a igreja para fora da ira, da sua própria ira. That E ele because diz, they have kept his command, meaning they have obeyed him. significando que porque eles guardaram o mandamento dele, significando eles obedeceram a ele. Obediência. In a generation that does not obey the Lord. Em uma geração que não obedece o Senhor. The whole Bible, from the book of Genesis all the way to A Revelation, Bíblia the Lord inteira, is teaching desde o about livro how do to obey Gênesis him. até Apocalipse, o Senhor está ensinando como nós devemos obedecê-lo. Christian salvation is about us A obeying the salvação Lord. cristã é a respeito de nós obedecendo ao Senhor. The whole Bible is full of people
A Bíblia inteira está cheia de pessoas que desobedeceram ao Senhor e acabaram dentro do lago de fogo. Entretanto, a Bíblia também está cheia de pessoas que obedeceram a Deus e Ele os recompensou na glória. Ele os recompensou. O Senhor está dizendo: obedeçam. Obedeçam a sua palavra. E ele termina dizendo que ouça o que o Espírito do Senhor está dizendo para as igrejas. O Espírito do Senhor está dizendo: juízo está vindo. Ele está dizendo que este país precisa se arrepender. Que até mesmo vocês sabiam que vocês não podem adorar o budismo e falhar em receber o juízo de Deus. Que tem que acontecer um arrependimento nacional neste país. E que o Messias está vindo. E que nós temos que retornar agora para a salvação da cruz e do sangue. Vocês têm que voltar à sua casa e se perguntar: o que é que eu tenho dentro desta minha casa que não glorifica Jesus? E se você encontrar, joga fora, não dê como presente para ninguém, joga fora. Porque o Messias está vindo. E diga-lhes para ensiná-los como serem santos. Então agora, levantem-se todos. Ele está dizendo: nós temos que retornar ao temor de Deus. Então levantem as suas mãos aqueles que querem receber Jesus antes de eu sair. E diga bem alto diante do Senhor. Diga: poderoso Senhor Jesus. Eu me arrependo, meu Senhor Jesus. Eu me arrependo porque tem havido adoração idólatra nesta nação. Perdoa-me, Senhor. Eu me arrependo de todo o meu pecado. E eu te recebo, meu Senhor Jesus, no meu coração, como meu Senhor e meu Salvador. Senhor, estabeleça a santidade no meu coração. E unja-me com o Espírito Santo, para que eu possa sair e ganhar esta nação, para a vinda do Messias. No poderoso nome de Jesus. Eu nasci de novo.